escola bíblica dominical. Eu vou ler aqui o Salmo 63, versículo 3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tucano e de gordura, e a minha boca te louvará com grandes lábios. Glória a Deus. Assim deve ser nós, louvando sempre ao Senhor e glorificando o nome dele pelas maravilhas que ele fez em nossas vidas. Porque afinal, se nós estamos aqui hoje é porque ele nos sustenta cada dia, não é verdade? Então, para continuar a nossa aula da escola bíblica, hoje nós vamos ver a lição 10. Hoje nós vamos falar de um grande homem que foi rei muito jovem. Nós vamos falar de Salomão, o rei sábio. Quando se fala no nome de Salomão, logo nós pensamos em sabedoria, né? Logo nós pensamos em sabedoria, porque o que nós escutamos falar dele foi que ele foi um homem muito sábio. Tem muitos livros extras bíblicos que falam sobre a vida de Salomão. O homem mais rico do mundo, né? Tem um livro com esse tema. Tem um que fala das maravilhas de Salomão. Tem um até que é um conto arábico que fala das minas do rei Salomão, das riquezas que ele teve. Mas quem foi Salomão? Alguém sabe me dizer o que significa o nome Salomão? Salomão significa pacificador ou paz em hebraico. O reino de Davi foi um reino de guerra, ele teve muitas conquistas, né? Ele lutou muitas guerras e teve muitas conquistas. Já o reinado de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, foi um reino pacificador. Um reino onde Israel só desfrutou de tudo aquilo que Davi tinha conquistado. Salomão reinou durante 40 anos e foi um reino de paz. Não houve guerras, não houve conflitos com estrangeiros. Eles realmente só desfrutaram daquilo que o rei já tinha conquistado. Mas Salomão foi rei muito jovem. Ele foi rei, segundo os historiadores, entre 17 anos a 20 anos. Eles não falam direito qual foi a idade dele, mas ele tinha entre 17 a 20 anos de idade. Então ele era um rei muito jovem. E Deus apareceu para ele num sonho e perguntou a ele o que ele queria. O que ele pedisse, Deus o daria. Eu imagino que Salomão não respondeu de imediato. Se Deus aparecesse para vocês agora, aparecesse aqui hoje e falasse assim: Dilza, o que você me pedir hoje eu vou te dar. O que você pediria, Dilza? Eu teria que pensar, né? Não tem que pensar? A gente tem que pensar, né? O que a gente vai pedir. Então eu acredito que Salomão não respondeu de imediato o que Deus perguntou a ele. Ele parou para pensar no que ele ia, o que ele ia pedir a Deus. Porque nós sabemos que se nós pedirmos, Deus nos dará. Nessa promessa de Jesus, tudo aquilo que pedires em meu nome, eu vos darei. E se ele aparecer ainda te perguntando, aí que ele vai dar mesmo, né? Porque se ele está te perguntando, é porque ele vai te dar. É uma coisa para a gente se pensar, né? Quando nós deitamos os nossos joelhos e oramos a Deus, primeiro glorificando a grandeza dele e o nome dele, depois a gente vem com as nossas petições, não é? E muitas das vezes a gente vem com as nossas petições impensadas. A gente não pensa no que a gente vai pedir a Deus. E aí vem depois consequências do que a gente pede. Salomão pensou no que ele ia pedir. Mas por que ele fez isso? Davi já tinha conquistado tudo, Salomão já tinha tudo. Para que ele ia pedir riqueza se ele já era rico? Ele morava, diz os historiadores, que o palácio que ele morava era de grande riqueza. Tinha muito, o trono dele era de marfim. Os copos e os talheres e os pratos eram feitos de ouro.
Para que ele ia pedir mais riquezas? Então ele parou para pensar no que ele tinha e no que ele precisava. E o povo de Israel era um povo difícil. Nós estamos vendo a história deles, que eles eram um povo difícil. E ele tinha que governar aquele povo. Eu falei assim, mãe, tem que governar um povo. Agora eu sou um rei, eu não tenho experiência, sou muito jovem. O que eu vou pedir a Deus? Ele pediu sabedoria. Então nós vamos entender o que é sabedoria. Muitas vezes a gente fala essa palavra sabedoria, a gente imagina que é conhecimento. Mas vocês vão entender que não é apenas o conhecimento. Vocês vão entender o porquê que Salomão pediu sabedoria. Segundo a cronologia, Salomão reinou de 970 a 930 a.C. Foi quem ordenou a construção do Templo de Jerusalém, no 4º ano do seu reinado, conhecido como Templo de Salomão. Salomão se notabilizou pela sua grande sabedoria, prosperidade e riquezas abundantes, bem como um longo reinado sem guerras, e em um personagem bíblico envolto de muitos mitos e lendas extrabíblicas. A tradição imputa a Salomão grande sabedoria e ao seu reinado o status da época de áurea de Israel. Ele é considerado dentro da tradição judaica cristã como o homem mais sábio que já viveu até então. A Bíblia nos relata que no seu reinado diversos reis e governantes vinham a Israel fazer perguntas ou pedir conselhos ao rei Salomão, incluindo a rainha de Sabá. Então, para vocês que têm a revistinha, vamos ver aí qual que é o alvo da nossa lição de hoje. Você será capaz de considerar sobre a sabedoria de Salomão, como foi conquistada e utilizada, perceber a importância da sabedoria, depender da sabedoria que Deus dá ao tomar decisões simples e complexas, pedir a Deus sabedoria para recebê-la abundantemente. Então Salomão foi um grande rei, mas ele, para chegar até o reinado, ele passou por algumas dificuldades. Quem pode ler para mim a introdução da revista, por favor, e rapidinho? Salomão se tornou o maior exemplo de sabedoria do Antigo Testamento. Sabedoria que lhe foi dada por Deus em resposta à oração. As riquezas e as glórias dele foram também conhecidas por Deus. Vinha gente de toda parte para ouvir a sua sabedoria e trazer-lhe presentes valiosos. Houve tentativas de impedir que Salomão reinasse em Israel. Absalão e depois Adonias conspiraram para tomar o reino, mas Davi já havia jurado a Batseba que Salomão, filho dela, seria rei em Israel. O profeta Natã foi um instrumento de Deus para ungir Salomão e proclamá-lo rei. O povo ficou muito alegre com isso. Então Salomão teve as suas dificuldades para chegar ao seu reinado. Os irmãos dele queriam serem reis também, né? Adonias, Absalão, ele teve que até que mandar matar Adonias. E o outro irmão dele, ele teve que expulsar de Israel, exilá-lo para o exílio, até que ele chegasse ao reinado. Mas o que é sabedoria? Ele pediu sabedoria a Deus depois que ele estava no trono. O que é sabedoria? Sabedoria, em hebraico, omá, significa discernimento. Você ter discernimento, ou seja, saber o que é bom e o que é ruim, separar o bem do mal. Essas palavras frequentemente estão em paralelos, que é sabedoria e conhecimento. Muitas das vezes a gente relaciona a sabedoria apenas com conhecimento, mas discernimento e conhecimento fazem parte da sabedoria. Salomão tem conhecimento de suas limitações, que ele não era uma pessoa experiente por causa da sua juventude. Mas também sabe que o termo "o Senhor" é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Ele escreveu isso lá em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento,
insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1:7 foi escrito por Salomão. Então ele sabia que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então ele vivia diante de Deus com temor a Deus. As coisas que ele fazia eram relacionadas à vontade de Deus. Ele não pensou nele quando pediu sabedoria de Deus. Ele pensou no povo, no seu reinado. O pedido de Salomão por sabedoria concentrava-se no povo de Deus. E como ele, sendo rei, podia bem servir aos seus patriotas sem virar ao próprio benefício. Então ele pediu sabedoria não para benefício próprio, mas para benefício do povo. Como Salomão demonstrou em espírito de serviço de Deus, a Deus concedeu-lhe não somente sabedoria, mas muitas outras bênçãos, nós vamos ver mais para frente. Então ele pediu sabedoria, e sabedoria lhe foi dada. Esse foi um presente de Deus para ele. Em vez de ele pedir, como eu disse, riqueza, saúde, felicidade, que é o que geralmente a gente pede, ele pediu sabedoria. Salomão pediu um coração entendido. Gente, eu fico imaginando eu com meus 40 anos, quando eu tiver, se eu com 17 tivesse o conhecimento, discernimento que eu tenho hoje com os 40, minha vida teria sido bem diferente, não é? Não teria? Bom, tem gente que é muito mais novo do que eu. Mas vocês pensam o conhecimento que vocês têm aí hoje. Com 17 anos vocês tivessem, vocês fariam coisas diferentes. Às vezes teríamos errado menos e acertado mais. Agora Salomão, com a idade que ele foi rei, com a sabedoria que Deus deu a ele, imaginam as proezas que ele efetuou. O pedido em si demonstrou também que ele já era sábio, que ele não era uma pessoa imprudente, dadas as circunstâncias em que ele se encontrava. Ele estava seguindo as pegadas de um homem notável, que era o pai, Davi. Ele era jovem e se considerava sem experiência. Ele tinha responsabilidade de lidar com o povo de Deus, um povo que se demonstrou em inúmeras ocasiões teimoso, rebelde e duro com seus líderes. Além disso, Salomão tinha acabado de sair de uma verdadeira luta para se sentar no seu trono. Aí nós já não leu aí que os irmãos dele tentaram tirar o trono dele? A maioria de seus inimigos tinham sido eliminados. Mas poderia ele esquecer de todas as intrigas dos quais os eventos causaram a ele? Ele poderia esquecer daquilo tudo? A gente esquece do que acontece com a gente no dia a dia, do que as pessoas fazem conosco? Da mesma forma, poderia ele se esquecer de todos os atentados que o pai dele sofreu, das perseguições, da família totalmente desequilibrada, destruturada? O que dizer sobre as circunstâncias que envolveram o seu próprio nascimento? Ele foi filho de uma mulher ao qual Davi cometeu o adultério e cometeu até um homicídio. Dadas as condições em que Salomão se encontrava, ele tinha muitas razões para pedir habilidade para discernir entre o bem e o mal. Então nós devemos levar em conta aquilo que nós vivemos, não deixar aquilo tomar conta da gente, para quando nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós sabemos o que pedir, né? Então Deus deu a ele um coração entendido, um coração que sabia discernir entre o bem e o mal. Quem pode ler para nós lá o primeiro item, o seu pedido? Deus convidou Salomão. Lê para mim, Rogério. Deus convidou Salomão a pedir: pede-me o que queres que eu te dê. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. E o pedido dele: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este grande povo? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Deus gostou do pedido. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste
riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vocês viram aqui que Deus agradou do pedido dele? E aí Deus deu a ele muito mais do que ele tinha pedido? Ele precisava de mais riqueza, ele já era um homem rico. E Deus deu a ele muito mais do que ele tinha. Está vendo quando a gente sabe pedir a Deus, Deus dá a gente muito mais do que nós imaginamos, meus irmãos? A gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento até para pedir. Até para pedir a Deus. Até para a gente saber do que é necessário. Mas Salomão pediu para a edificação do reino. Para a edificação do corpo. Ele não pediu para o benefício próprio. Aí Deus pegou e acrescentou para ele benefício próprio. Deu a ele muito mais riquezas, aumentou e ainda deu fama. Ele foi conhecido na região inteira pela sabedoria dele. E por ele ser conhecido pela sabedoria dele, as pessoas iam até ele. Quando nós buscamos o conhecimento de Deus e usamos o conhecimento que nós temos de Deus para benefício do corpo, as pessoas vão ouvir falar do nosso nome. Nós vamos estar evangelizando e nós não vamos precisar de ir até elas virão até nós, porque elas vão ouvir falar de nós. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Deus vai mandar até você aquele que precisa conhecer o nome dele. Quando você se aprofundar no conhecimento de Deus, quando você buscar a vontade de Deus, como Salomão fez, e Deus vai te dar muito além do que você pediu para Ele. Quando você pedir coisas relacionadas ao reino dEle, coisas para a edificação do corpo dEle. Olha só, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele não acrescentou muito mais do que Salomão pediu a ele? Você imagina as pessoas virarem e falarem assim: conheço a vida da Júlia, eu vou lá na igreja que a Júlia está para ver o que ela escuta lá, qual é o conhecimento que ela está tendo naquela igreja, que eu quero que ela tenha. Só das pessoas verem a nossa vida, como nós nos dedicamos ao reino de Deus, elas vão buscar o que nós temos. As pessoas iam até Salomão para conhecer, para ver com os próprios olhos quem era aquele homem que era conhecido na região. Quando as pessoas iam até ele buscar conselhos, eles levavam presentes. Vocês lembram? Tem uma musiquinha, eu esqueci o nome, Anderson Freire, é isso mesmo? Que cantava aquela música assim, que é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Ofir era da região da rainha de Sabá. Quem levou o ouro de Ofir para Salomão foi a rainha de Sabá, que era o ouro mais puro que tinha. O ouro de 18 quilates, né? Com a sabedoria dele, ele ficou mais rico ainda. As pessoas iam visitá-los e levavam presentes para ele. Muito mais presentes. Mas uma das histórias mais conhecidas de Davi, ou de Davi e Salomão, foi o julgamento no caso das prostitutas e da criança, que ganhou o respeito de toda a nação. Vocês lembram dessa história? Duas prostitutas chegaram diante do trono de Salomão, porque uma tinha perdido o filho à noite e a que tinha perdido o filho trocou os filhos, né?
E elas foram diante de Salomão para Salomão julgar a casa. Ele mandou fazer o que com a criança? Vamos ver se vocês lembram. Partir ao meio. Não partir a criança ao meio, uma fica com uma parte, outra fica com a outra. A que era a mãe da criança falou assim: não mate a criança, pode dar para ela. E a outra falou assim: não, vamos partir mesmo, cada um fica com um pedaço. E Salomão viu de quem que era o filho, quem que era a verdadeira mãe, porque a mãe abriu mão do filho por amor a ele. E entregou a criança para a verdadeira mãe. Ele ficou conhecido e levou o respeito de toda a nação por causa desse julgamento. E foi uma das histórias mais, que repercutiu mais sobre a nação. E uma coisa que me integrou, que me chamou a atenção, foi que prostitutas foram diante do trono de Salomão. Ele não tratava ninguém com indiferença, seja rico, seja pobre, seja nobre, seja da plebe, ele tratava todos em igualdade, julgava todos com justiça. Por ser aqui no finalzinho dessa lição tem uma frase lá que eu até risquei, porque eu achei ela assim, que a gente não pode esquecer. Acompanha lá comigo, antes do tópico 2. Por ser dado por Deus a sabedoria de Salomão, era superior à sabedoria do resto do mundo. Por que era superior? Porque era dada por Deus. Não era uma sabedoria que a pessoa adquiria, buscando em livros, buscando através de experiência e nem através de conselhos de outras pessoas. Era dada por Deus. E a Bíblia fala que aquele que pedir sabedoria a Deus, Ele a dará. Gente, a gente tem que pedir todo dia para Deus nos dar sabedoria, para nós termos discernimento em todos os casos da nossa vida. Quem aqui não tem problema? O problema é todo dia. E aí a gente se entrega aos problemas, em vez de pedir Deus discernimento, sabedoria para resolver aqueles problemas. Foi para isso que Salomão pediu sabedoria, para resolver os problemas que aquele reino grande, suntuoso, poderia estar causando, para resolver os conflitos do dia a dia, não só da vida dele, mas de todo o povo de Israel. E aí chega algum irmão perto da gente com algum problema, a gente pensa assim: não, já basta o meu, já vem o outro me trazendo mais problema para mim. Se Deus mandou aquela pessoa, é porque é para a gente ajudar. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus para estar ajudando ao próximo também, para estar aconselhando no bom caminho, para ele também ter um discernimento entre o bem e o mal. Salomão tinha habilidades administrativas na política, na agricultura, na área socioeconômica, mas a sabedoria de Salomão, entretanto, não era garantia de sabedoria espiritual. A sabedoria dele era somente na esfera onde os olhos da gente conseguem enxergar. Era no dia a dia. Não era garantia de sabedoria espiritual, porque para nós alcançarmos uma sabedoria espiritual, nós temos que buscar na Bíblia e buscar em Deus, em comunhão e intimidade com Ele. Não é somente pedir sabedoria para nós estarmos resolvendo os nossos conflitos do dia a dia, mas está buscando a sabedoria espiritual das coisas de Deus no nosso dia a dia, através da palavra dele, através da Bíblia. Salomão tinha uma grandeza de coração. Além de ter dado a Salomão um coração que sabia ouvir e bem interpretar, Deus deu a ele grandeza de coração. Essa qualidade forma a sabedoria de Salomão, que é descrita no versículo como sendo ilimitada, imensurável, como a areia da praia e o número dos israelitas. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 20. Mas perante isso tudo, toda essa sabedoria, e as listas de conquistas políticas, administrativas, militares, arquitetônicas de Salomão, seria uma das mais impressionantes, que foi uma das mais impressionantes naquele mundo antigo. Sob o seu governo, ele expandiu, e sob a influência, ele expandiu da influência do Eufrates ao Mediterrâneo, da Ásia Menor,
o Golfo, como se fosse o mundo daquela época ali na Ásia, até o Egito. O reino dele expandiu demais naquele sentido. Havia uma sabedoria dada por Deus, pelo qual ele era reconhecido nos dias, naqueles dias e até nos dias de hoje. Aí eu citei uma, que é o julgamento, né, das prostitutas. Dizia que a sabedoria ultrapassava a de todos os outros sábios conhecidos de sua época. Ele disse 3.000 provérbios, muitos dos quais estão contidos nos livros de provérbios. Então, nem todas as coisas que Salomão disse estão na Bíblia. Muitos são livros que são extras bíblicos, que não foram postos na Bíblia. Ele compôs 1.005 canções, incluindo o Salmo 72 e o Salmo 127. Ele demonstrou competência em botânica, horticultura, zoologia e ictiologia, que é a criação de cavalos. Para sustentar um grande reinado, ele precisava de plantar para que desse comida para aquele povo. Então ele tinha grande conhecimento nessa área de horticultura, de zoologia, e ali não faltava nada. E outros povos iam ali até para comprar dele. A região era uma região onde muitas pessoas iam fazer negócios com ele. Muitos príncipes, reis de outras regiões não iam lá só para conhecer a sabedoria de Salomão, para conhecer ele pessoalmente, mas iam fazer negócios com ele. Visitantes de todo mundo viajavam a Jerusalém para ouvir a sua opinião, para pedir conselhos, incluindo a rainha de Sabá, que a gente conhece a história dela com Salomão. Ele originou grande parte do livro de Provérbios, todo de Eclesiastes e, é claro, de Cantares, e uns 100 números de textos literários extras bíblicos, também chamados de sua autoria. Lendas populares do antigo Israel, Arábia e Etiópia celebram a sabedoria de Salomão. Ele é conhecido até hoje, gente. Ele é conhecido até hoje pela sua sabedoria. Ele foi um grande escritor. Eu fico imaginando um rei, com um reino daquele tamanho, com tantos conflitos para resolver e ainda ter tempo para escrever. Né? E a gente, não sei vocês, mas eu gosto muito de ler os livros de Provérbios e Eclesiastes. Lá tem muitos conselhos para o nosso dia a dia. E a gente vê que os conselhos que lá é dado é realmente o conselho de uma pessoa que viveu aquilo, que sabe a consequência do que, se você não fizer daquele jeito, do que vai acontecer. Que a Bia lá e escrevia, né? Como se fosse um diário, né? Pessoal. Mas vamos ver a história dele com a rainha de Sabá. Sabá era localizada no sudeste da Arábia. Era a terra dos sabeus, povo cujas grandes transações comerciais se estendiam da Síria ao leste da África e também à Índia. Lidava com mercadorias importantes como ouro, pedras preciosas, perfumes e especiarias. A rainha de Sabá viajou para pessoalmente fazer a Salomão perguntas difíceis. Ela queria testar a sabedoria de Salomão. Algum de vocês já teve uma experiência que alguém chega perto de você para testar a sua fé? Para testar no que você acredita? O conhecimento que você tem de Deus? Não é? Principalmente quando nós somos novos convertidos. Aí que eles chegam mesmo para testar a gente. Parece uma coisa assim, ai Senhor, aí você fala assim, livra-me do mal. Eles vêm testar a gente mesmo, para ver se a gente fica firme ali, para ver, né, o quanto que a gente conhece de Deus, quanto intimidade que a gente tem de Deus. E a rainha de Sabá foi lá para testar o conhecimento que Salomão tinha. E ela chegou lá para testar o conhecimento dele, fazendo perguntas enigmáticas. E ela ficou assim, espantada com o conhecimento dele. Não é possível que ele conseguiu me responder isso. Como que ele conseguiu me responder
satisfazer a sua curiosidade de testar a sabedoria de Salomão, então foi assim, ela foi para conhecer ele por causa da curiosidade. Mas é conhecido que foi, mas você vê, a rainha de Sabá, os etíopes, eles eram lá da África. Olha de onde que ela saiu, eu pus o mapa aqui, de onde que ela saiu para ir até lá em Israel para conhecer Salomão. Guardadas as devidas proporções, este ocorrido serve de exemplo de como deve ter sido a curiosidade acerca do esplendor do reinado de Salomão. Ela também queria ver com os próprios olhos aquilo que ela tinha ouvido falar. A sua sabedoria, que se tornou proverbial, era uma verdadeira força atrativa. A sabedoria de Salomão atraía as pessoas até ele. Sábios, filósofos de outras culturas iam a Jerusalém para aprender com a sabedoria que era enraizada no temor a Deus. Isso sugere uma verdadeira atmosfera intelectual em Jerusalém. Olha que legal, intelectual em Jerusalém naquela época. Israel tinha um rei sábio e, consequentemente, aquele povo também devia ter se ocupado daquelas coisas. Ele escrevia, devia ler para todo mundo, né? Porque os provérbios que ele escreveu, o Eclesiástico de Eclesiastes, eram conselhos. O povo devia escutar aqueles conselhos, que era lido em praça, para as pessoas escutarem, para não errarem, né? Para não cometerem erros. As brilhantes respostas de Salomão às difíceis perguntas da rainha de Sabá, assim como o habilidoso uso da sua sabedoria, aplicada às necessidades e aos interesses do seu reino, do reino de Deus, convenceram-na de que tal sabedoria tinha de ser divinamente concedida. Ou seja, ela ficou convencida que aquela sabedoria o homem não podia adquirir por si mesmo, que só poderia vir de Deus. A rainha de Sabá reconheceu o Deus de Salomão. Você já imaginou quando você pedir sabedoria a Deus para ter discernimento, para resolver os seus conflitos e as pessoas ouvirem como você resolve o seu conflito na presença de Deus? E aí eles reconhecerem o seu Deus nos seus conflitos? Olha só que bacana seria a nossa vida. Mas isso não significa necessariamente que ela tenha comprometido espiritualmente com o Senhor. Isso não significa que ela se converteu ao Deus dele. Muitas das vezes as pessoas ouvem nós falarmos do nosso Deus, veem nós vivendo para Ele, escutam, né, o que nós falamos, veem a nossa igreja para conhecer o nosso Deus, mas não ficam. Isso não significa que você tem que ficar triste, falar assim, mas eu falei e a pessoa não está no caminho de Deus. Você fez o que era para você fazer, o que era o propósito de Deus na sua vida. Falar dele, dar testemunho dele. Se a pessoa não se comprometeu com o seu Deus, já não é culpa sua. Foi uma escolha dela. Uma rainha de Sabá escolheu não ser comprometida com o Deus de Salomão. O reconhecimento de divindades estrangeiras era comum na literatura do mundo antigo. Contudo, existe a possibilidade dela ter experimentado um despertamento espiritual. As pessoas experimentam um despertamento espiritual quando falamos de nosso Deus. Mas o resultado, às vezes, não é o que nós esperamos. Porque não cabe a nós decidirmos pelas pessoas. Elas que têm que decidir se elas querem ou não o nosso Deus e se comprometer com Ele. Mas o que nós podemos ver aqui? Que o que nós pedimos a Deus, se estiver de acordo e com a edificação do corpo de Cristo, do todo vai atrair as pessoas e elas vão acabar conhecendo o nosso Deus, mesmo que elas não se decidam por Ele. Para completar aqui essa história da rainha de Sabá, alguém lê para mim, depois aqui da história de Israel, deixa eu só ler ali o que eu escrevi para vocês no slide. Ao contrário do povo da época de Jesus, a rainha de Sabá estava disposta a fazer uma longa viagem para descobrir por si mesma a verdade
detalhes sobre o que ela tinha ouvido. A rainha de Sabá se levantará do juízo. Isso aqui foi Jesus que disse aos fariseus. A rainha de Sabá se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. O que Jesus quis dizer? Que Jesus estava ali falando para os fariseus. Ele era maior do que Salomão e os fariseus não queriam ouvi-lo. Quantas das vezes nós ouvimos o que Jesus quer de nós, nós ignoramos o que Ele fala nas nossas vidas. E aí, nós vamos ser julgados por isso, meus irmãos. Então, nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. E não somente dar ouvidos, mas seguir a palavra de Deus, andar nos mandamentos dele. História de Israel para hoje. Como se aplica a nós? O Senhor nos convida a fazer pedidos. Vejamos o conselho do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada temos pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Será que nós estamos pedindo direito? Será que estamos pedindo em nome de Jesus para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja honrado, para que o reino dele seja expandido? Então nós temos que pensar nisso. Sim, você está com a revistinha aí? Ou a Socorro? Então, lê para mim aí da visita da Rainha de Sabá, o terceiro parágrafo em diante. Depois da história de Israel para hoje. Se pedirmos capacidade de servir melhor a Deus, Ele nos ouvirá. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Se como Salomão sentimos falta de sabedoria para viver por Cristo, há recurso infalível. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a nos dá liberalmente e nada do que lhe opera, e será concedida. Tiago 5. Precisamos de sabedoria para ajudar os irmãos em Cristo. Atos 6,3, Colossenses 3,16. E para a nossa própria santificação. Pois a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. Está vendo como a Bíblia nos exorta a pedir essa sabedoria a Deus? Irmãos, se vocês ainda não pediram, já está na hora da gente pedir essa sabedoria a Deus. Vamos passar para o próximo tópico, os escritos de Salomão. Salomão foi o autor da maior parte do livro de Provérbios. Também foi atribuída a ele tradicionalmente a autoria de Cantares, do Salmo 72 e 127 e Eclesiastes. Esses livros estão na categoria dos livros sapienciais, os livros da sabedoria. O livro de Jó inclui esses livros. Foram escritos, em sua maioria, em linguagem poética, fazendo uso de metáforas e têm um caráter de ensinamento para alcançar a sabedoria. Então, se nós quisermos alcançar a sabedoria, nós temos que ler esses livros sapienciais. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade do povo de Israel. Israel identificava a sabedoria como a revelação de Deus na Torá ou lei. Conhecer a lei era conhecer a sabedoria revelada de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a sabedoria revelada de Deus. Essa sabedoria incluía não apenas o conhecimento do que estava escrito na lei, mas também sua aplicação na vida cotidiana. Uma pessoa com tanta sabedoria seria feliz ou abençoada na vida. A sabedoria, neste caso, não é entendida como um acúmulo de conhecimento, mas como bom senso e discernimento nas situações atingidas através da meditação e reflexão sobre a experiência concreta da vida. Algo aprendido na prática. A gente lê aquilo, entende e pratica. Que vai nos levar à arte de viver bem.
Assim, os livros sapienciais encontram as reflexões que brotam de problemas que povoam o dia a dia da vida. Se vocês já leram, vocês vão ver que, já vivi isso. Vocês vão ver que vocês já passaram por algumas coisas que está escrito lá. A experiência comum é mostrada como lugar da manifestação de Deus, da revelação do seu projeto. Ou seja, Deus falaria através da experiência do povo. Mas vamos lá. Aí está falando primeiro do livro de Provérbios. O que é o livro de Provérbios? O que está escrito nele? Provérbios é uma sabedoria encontrada num cunho mais popular. Apresenta-se em forma de uma coleção de frases curtas. Na hora que vocês forem ler o livro de Provérbios, vocês vão ver que passa de um assunto para outro. Ele não tem uma sequência. São os versículos, frases curtas. São sentenças que ajudam a compreender e a encontrar uma saída nas diversas situações enfrentadas pelos homens. O Provérbios eu pus lá assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando levanta de manhã é consagrar ao Senhor o nosso dia. Por que será que o meu plano não está funcionando? Por que será que Deus não está me respondendo? Não estou consagrando aquilo que eu quero para o Senhor. Não estou consagrando a Ele o desejo do meu coração. E o que Salomão fala? Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, na primeira oração da manhãzinha, consagre o seu dia, consagre os seus planos. O que você vai fazer naquele dia? É uma promessa dele que você vai ser bem-sucedido se você consagrar. Vai na frente, Senhor, abre caminhos, faz o que é melhor para a minha vida. Não é assim que nós temos que fazer? E nós muitas vezes levantamos correndo, porque o tempo é curto. E aí às vezes não consagramos. Mas o livro de Provérbios fala para nós fazermos isso. O livro de Cânticos, Cantares, Cântico dos Cantos. Gente, esse livro aqui é uma carta de amor. É lindo, é a história de Salomão com Sulamita. É uma carta de amor do marido para a esposa. Aqui é como se fosse Cristo falando com a igreja e a igreja falando com Cristo. Se vocês lerem o Cântico dos Cânticos, vocês vão ficar apaixonados. É um romance na Bíblia. É muito bonita essa história. Então, trata-se de uma experiência mais fundamental da vida. O amor humano, o símbolo do amor de Deus para com o seu povo. E que nós devemos, como experiência de vida, trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nossa vida como esposa e os dos maridos com as esposas. É muito bonita essa carta. Eu lembro que o Ministério de Casais, foi no ano passado que vocês fizeram aquele negócio que a gente tinha que levar café da manhã. Socorro? Foi ano passado, né? Aí, Socorro, eu peguei um monte de versículos do livro de Cantares, imprimi e fui pondo assim nas paredes de casa, tá? Até chegar, desde a porta, quando meu marido entrava, subindo as escadas até o nosso quarto. Alguns versículos dos livros de Cantares, falando sobre o amor do noivo do marido para com a esposa. E o Hélio foi seguindo, foi um caminho que eu fiz para ele acompanhando, ele foi seguindo aqueles versículos até chegar no quarto e achar um presente que eu tinha posto para eles. Então, é uma coisa linda assim, que a gente pode trazer para o nosso dia a dia com os nossos esposos, os esposos com as mulheres. Gente, é muito bom a gente gastar o nosso tempo com isso. Edifica o nosso relacionamento conjugal. Vocês que são casados, leiam o livro de Cantares. Deixa eu ver aqui o versículo que eu tirei do livro de Cantares. As muitas águas não poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desperdiçado. Isso significa que o amor é maior do que qualquer coisa que existe. O livro de Salmos. A gente sabe que a maioria dos salmos foi escrito por Davi, né? Porque a gente já viu isso, né? Mas tem alguns salmos que foram escritos por outras pessoas. 2 deles
deles nós estamos vendo agora, que foi escrito por Salomão. Eles refletem as mais diversas situações da vida também. Mas aqui no caso de Salomão, é como se fosse uma oração, pedindo a Deus que o ajudasse a governar o seu povo. Ao Senhor se compadece do pobre e do aflito. Ele salva as almas dos necessitados e dos que nele confiam. Isso foi o que Salomão escreveu diante de situações que ele estava vivenciando sobre Israel. Deus estava provendo tudo que aquele povo precisava. O livro de Eclesiastes são estudos sobre problemas mais profundos, sobre temas mais amplos, como o sentido da vida, da morte, a justiça, a vida social, o mal, a natureza da sabedoria e etc. É um dos livros também que eu mais gosto. O livro de Eclesiastes eu pus lá assim, Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Muitas das vezes nós, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, nós não guardamos o mandamento dele e nem tememos, né, o julgamento que virá sobre nós. Mas aí aqui, no livro de Eclesiastes, lá no finalzinho, está escrito assim: a vida que satisfaz é aquela controlada pelo relacionamento certo com Deus. A vida só tem sentido quando o Criador é reconhecido como Senhor e é servido com a certeza de que todos terão de prestar contas a Ele. Agora vamos ver a relação de Salomão, passa para mim, a relação de Salomão com Cristo, para a gente finalizar essa lição. Alguém lê para mim aí na revista, por favor? O esplendor da corte de Salomão era lendário. Por isso Jesus usou para ilustrar o seu ensino sobre as preocupações da vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, 25 a 29. Jesus também citou a visita da rainha de Sabá para convencer seus opositores, fariseus e mestres da lei do erro deles. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, 42. Salomão prefigurou a Cristo. Algumas profecias do Antigo Testamento têm cumprimento duplo. Salomão era cumprimento do que o Senhor jurou a Davi. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. 2 Samuel 7, de 12 a 14. Mas Jesus foi o cumprimento maior. Hebreus 1, de 4 a 5. Quando eu li a relação de Salomão com Cristo, eu fui lá em Mateus, o Evangelho de Mateus traz a genealogia de Cristo. E Salomão está lá na genealogia de Cristo. Então, Cristo é descendente de Salomão. E qual que é a relação que tem os dois? Sem ser somente ele ser descendente de Salomão. O reino de Cristo é de sabedoria e justiça. Então, o exemplo do reino de Salomão é um exemplo do reino de Cristo, o reino de sabedoria e justiça. Essas primordiais qualidades que marcam o reinado de Salomão, desde o princípio, caracteriza o governo do Messias de
governados por um rei que vai nos governar com sabedoria e justiça. Aí lá em Romanos, Paulo escreveu: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós podemos desfrutar desse reino hoje, agora, quando recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Quando nós recebemos Ele, nós já estamos desfrutando da justiça e da paz que o reino do Messias irá trazer para a eternidade da nossa vida. Nós podemos experimentar isso agora, quando nós convidamos o Espírito Santo a habitar no templo que não é feito por mãos humanas, que somos nós, para nós desfrutarmos a justiça e a paz do reino do Messias, a justiça e a paz que o povo de Israel desfrutou com o reinado de Salomão. Nós vamos experimentar muito mais quando o Espírito Santo vier sobre nós, para nós desfrutarmos disso com Jesus Cristo. Conclusão. História de Israel. Salomão não era mau, mas sua vida nos mostrou que grandes realizações e sucesso, seja nos negócios, no governo, no meio acadêmico ou em qualquer outra área, torna-se menos importante em comparação ao fato de ser fiel a Deus até o fim. Conclusão, se vocês quiserem acompanhar aí na revista, Salomão foi o sucessor prometido a Davi. Tornou-se notável pela grande sabedoria que exibiu, pela maneira de executar justiça, pela riqueza e grandes construções realizadas. E de modo muito especial, prefigurou a Cristo, Rei por excelência, Príncipe da paz, sabedoria de Deus. Espero que essa aula tenha edificado a vida de vocês, que vocês saiam daqui com mais conhecimento. Não esqueçam de pedir sabedoria a Deus. Vamos fechar nossos olhos? Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós estamos aqui na sua presença para honrar o seu nome, para engrandecer os seus grandes feitos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado por estar sempre olhando por nós. Que o seu Espírito Santo em nós nos ajude a saber a pedir aquilo que está no seu coração, para a edificação do seu corpo, para a edificação da sua casa, para o bem do todo e não somente o nosso. Porque hoje nós aprendemos que tudo aquilo que nós pedimos buscando o seu reino, que muito mais nos será acrescentado. Por isso, dá-nos um coração entendido como deu a Salomão, para que nós venhamos buscar as coisas celestes e as coisas que não têm fim, para que possamos desfrutar também aqui na terra aquilo que o Senhor tenha para nós, mesmo sabendo, mesmo não sabendo aquilo que nós precisamos, mas o Senhor sabe, pois é um Deus onisciente. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por estar nos dando mais conhecimento e entendimento esta manhã, e que nós continuamos essa semana na sua presença, edificando o seu corpo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Quando a música esmorece, O resto desaparece. simplesmente a vida chega. Ansiando vencer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música o resto desaparece, simplesmente a vida chegou.
Pai, como nós aprendemos na escola bíblica, Tu és a essência da oração, Tu és a essência da sabedoria. Não há nada sem o Senhor em nós, Jesus. Nós dependemos de Ti. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. E glória eu seja glorificado, tudo que tenho é teu.